Olá, meu nome é Graziele Melo, eu sou advogada resolutiva, atuo com mediação de conflitos há quase 15 anos e estou aqui a convite da equipe que lidera aí a condução dos trabalhos da nossa Comissão de Direito das Sucessões da OAB de Minas, uma comissão que tem feito um trabalho tão bacana que conquistou aí mais de 3.000 seguidores e agora comemora aqui no Instagram através de um trabalho muito interessante, um projeto muito legal, com a iniciativa de alguns vídeos de conteúdo para vocês. E hoje nós vamos falar de comunicação em sentido amplo, tanto o processo de comunicação quanto a comunicação não violenta, de uma maneira bem objetiva, consolidada, porque nós não temos muito tempo, mas eu vou tentar trazer o máximo de informações para vocês. Bom, a gente precisa entender que a comunicação, ela primeiro começa em si, mas é processada na mente de outra pessoa. E só aí existe um grande abismo, porque nós somos mundos diferentes. Cada pessoa tem seu filtro, cada pessoa tem sua criação, tem sua historicidade. E isso contribui muito para as nossas interpretações do que está sendo dito, comunicado ali. Sempre há um emissor e um receptor daquela mensagem que está sendo passada. Mas a gente tem uma dificuldade de, às vezes, checar se a nossa transmissão cumpriu a sua missão. E muitas das vezes a gente precisa checar de fato se a gente está conseguindo fazer com que o outro, de fato, entenda o que a gente realmente quer passar. A gente acha que o outro entendeu, mas como diz uma frase lacaniana, a gente pode saber o que disse, mas nunca o que o outro escutou. E isso não é um problema, às vezes, do outro, não. É exatamente por causa desse abismo aí que existe nessa relação. E a gente precisa, sim, checar, porque cada um vai interpretar aquela mesma situação de uma maneira, às vezes, diferente. E por que eu estou dizendo tudo isso? Por que é tão importante checar? Porque o que é comunicação? Comunicação é você tornar uma informação comum. Se você não está comunicando, você está apenas informando. A partir do momento que você informa, checa a sua comunicação, o outro consegue corresponder da forma como você espera, porque é o que você está querendo transmitir e gerar de entendimento, você consegue tornar aquela comunicação comum. E como a gente diz, estamos ali na mesma página, né? Marshall Rosenberg, ele traz uma nova reformulação da nossa forma de ouvir e escutar o outro, de falar também. A gente reformula a nossa fala e reformula a nossa escuta do outro a partir do que ele chama de comunicação não violenta. A comunicação não violenta, ela traz 4 componentes para poder ajudar nessa comunicação que não leva a fundo julgamentos, juízos moralizantes, interpretações equivocadas e pedidos que às vezes nem correspondem de fato à nossa real necessidade. Às vezes a gente fala o que a gente diz querer, mas não necessariamente de fato o que a gente acha que quer é o que normalmente a gente precisa. Então às vezes a gente não sai satisfeito com a correspondência do que a gente recebe do nosso pedido e nem sempre o nosso pedido ele também está sendo assertivo, não é? Então vou trazer para vocês um pouquinho do que ele traz de conceito, que eu dei uma reformulada também, mas é mais ou menos assim, ó. Quando nos conectamos, quando a gente nos concentra em tornar mais claro o que o outro está observando, sentindo e necessitando, ao invés de diagnosticar e julgar, descobrimos a nossa capacidade de gerar empatia e de ter compaixão. E isso tudo tem a ver com essa comunicação não violenta, porque a observação é aquilo que a gente observa sem gerar nenhum juízo de valor, o que é muito difícil. Porque normalmente a gente observa situações, já interpreta, já imagina, já decide, já julga, sem nem averiguar muitas vezes o que realmente aconteceu. A gente já tem certeza do que a gente viu. Aí tem até alguns videozinhos aí no YouTube, um deles eu acho muito interessante, que é assim. Tem uma pessoa que está preparando um jantar para sua esposa, um homem que está preparando um jantar para sua esposa, e aí ele está fazendo ali um molho que parece ser de tomate, um molho vermelho, passa um gatinho deles, que é um gatinho branco, esbarra na panela. No que ele esbarra na panela, a mulher abre a porta. Ela abre a porta e ainda não olhou para frente. Quando ela olha para frente, ele tá com o gato na mão com uma faca. Até explicar que aquilo ali não é sangue, que ele não tá matando o gato para poder fazer a comida, já virou um furdunço, porque às vezes a gente bate o olho no que a gente vê e já imagina a cena, já interpreta a situação sem necessariamente fazer esse filtro. E atrás da observação tem o sentimento. Então, quando a gente observa uma situação, a gente tem um sentimento.
Aquela mulher pode ter assustado diante do que ela viu, né? Ela pode ter gerado uma série de várias coisas, pode ter passado na cabeça dela. Porque as coisas primeiro acontecem no campo das percepções, no campo das emoções, para depois partir para o nosso comportamento. E a gente tem a chance, enquanto seres humanos, de sermos racionais e não só emocionais. E de nos revermos, de observarmos o que a gente está sentindo e, a partir do que a gente está sentindo, a gente diagnosticar qual que é a nossa necessidade. E entender e reconhecer a nossa necessidade nos ajuda a perceber o que realmente a gente precisa para poder fazer um pedido. Então ele traz esses 4 componentes: observação, sentimento, necessidade e pedido. Para trabalhar a comunicação não violenta dentro do processo de comunicação, que é muito amplo, né? Eu vou trazer para vocês algumas dicas. Eu anotei aqui para não esquecer 10 diquinhas. E a primeira foi o que eu já comecei dizendo. Lembre-se que a comunicação começa em si, mas é processada na mente de outra pessoa e que não há nada de mal da gente checar se a nossa transmissão cumpriu a sua missão, se realmente o que a gente quer levar de mensagem foi processado da forma como a gente precisa e espera que o outro compreenda também. 2. Defina o objetivo da comunicação. Quando você está levando uma informação e quer que essa informação se torne comum, você precisa saber o que você quer levar de informação. Você tem uma mensagem a ser passada, você está ali como emissor, o outro como receptor e vice-versa. Às vezes você está recebendo de alguém e precisa também confirmar se você entendeu bem. Deixa eu ver se eu entendi direitinho o que você trouxe. Não é porque você tem déficit cognitivo, vamos colocar assim. Não, é porque realmente você tem responsabilidade e compromisso de tornar aquela informação comum e alinhar. Isso é muito importante, da gente ter esse tipo de humildade e, inclusive, nesse contexto do direito da advocacia. É muito importante, porque nós somos porta de entrada. A advocacia é uma porta de entrada para muitos conflitos, para muitos problemas. E o advogado que tem essa visão atual e resolutiva de querer, de fato, resolver a questão do seu cliente, ele precisa entender e diagnosticar qual que é a real situação, o que realmente está acontecendo ali e qual que vai ser a melhor porta que ele vai ajudar a encaminhar e direcionar para uma resolução. Vai ser através da mediação? Vai ser através da conciliação? Vai ser através de uma arbitragem? Vai ser realmente através do judiciário? Hoje o judiciário se tornou uma porta, ele não é mais aquela fonte principal, por isso ele ficou tão abarrotado, porque tem muitas demandas que ele nem precisa de resolver e está ali nas suas mãos, né? Então ele precisa ser demandado naquilo que realmente lhe diz respeito e hoje a gente vê que existem várias formas de se resolver uma mesma questão, não é mesmo? Outra dica, antes de comunicar, clarifique as suas próprias ideias. Então procure clarificar suas próprias ideias para você levar a algo que realmente corresponda ao que você precisa, né? E a gente já viu como fazer isso através desses 4 passos rapidinhos, que realmente é só uma informação por enquanto, não é um curso didático para vocês, infelizmente. Mas eu tenho um mini curso, já falei com a comissão, com a comissão e eles me autorizaram a falar disso, que chama 5 principais estratégias do mediador na prática, que passa por tudo isso. E também tem o meu perfil do Instagram, que é o @clarificarconflitos, que eu sempre levo conteúdo para vocês. 4. Seja objetivo, claro e conciso no que você quer levar de informação e o que você quer comunicar. 5. Coloque-se no lugar da outra pessoa. Gente, se colocar no lugar do outro é muito difícil, porque a gente se coloca no lugar do outro a partir do nosso lugar. Por exemplo, nossa, se eu estivesse no lugar do outro, eu nunca faria aquilo, né? Se alguém fala pra você, se coloca no lugar do outro, mas eu no lugar dele ou dela, eu não faria desse jeito. Por quê? Porque a gente está falando que não faria ou deixaria de fazer a partir do nosso lugar. Isso não é se colocar no lugar do outro. Se colocar no lugar do outro, é você vestir o sapato do outro, você sentir a dor do outro, tentar ver pela perspectiva do outro, de onde ele parte. O ponto de partida dele é diferente do seu ponto de partida. E você só vai conseguir se colocar no lugar do outro a partir do momento que você entende pelo lado do outro e consegue receber. Compreender não significa concordar, mas ajuda a respeitar. Então, a gente pode respeitar o outro. E aqui tem isso. Não interromper os outros. Respeite os outros. Faça perguntas ao invés de afirmações. Faça anotações. E 10. Preste atenção às mensagens não verbais. Às vezes a gente sinaliza também, de alguma forma, um desgosto ou alguma alegria, enfim, e isso já é uma comunicação. Gente, muito obrigada por essa oportunidade. Seguimos juntos. Se quiser me acompanhar, @clarificarconflitos. Um grande abraço para vocês. Espero ter contribuído.